Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, nossa aula irá abordar exclusivamente polinômios. Aqui, iremos identificar, igualar, determinar o valor numérico de um polinômio, bem como iremos aprender a realizar operações com polinômios. E falaremos também sobre o teorema do resto, dispositivo de Briot-Ruffini, teorema da álgebra, teorema da decomposição e relações de Girard. Iremos também identificar retas paralelas e retas perpendiculares a partir de suas equações. Também iremos determinar a equação da circunferência na sua forma reduzida e na sua forma geral, conhecidos o centro e o raio desta circunferência. Considere as seguintes situações. Primeiro, em um retângulo, uma dimensão excede a outra em 3 centímetros. Determine o polinômio que determina a área desse retângulo. Adotemos que o menor lado seja representado por A. Logo, o outro lado deverá ser A mais 3. Assim temos A vezes A mais 3 igual a ao quadrado mais 3A. Segunda situação. A medida da aresta de um cubo é A. Seu volume é representado por A ao cubo. Ao aumentarmos em 2 unidades a sua aresta, qual será o novo volume? Então teremos A mais 2 elevado ao cubo. Logo obteremos A ao cubo mais 6A ao quadrado mais 6A mais 8. As expressões que foram destacadas anteriormente são exemplos de expressões algébricas ou polinomiais, que será o assunto que trataremos agora. Vamos inicialmente, então, entender o que vem a ser polinômio. Poli, vários, muitos. Podemos definir o polinômio como a junção de vários monômios, seja ele representado como soma ou subtração de monômios. Representamos um polinômio genérico da seguinte forma: P de x igual a n vezes xn mais ou menos a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e por aí vai. Os termos a n menos 1, a n menos 2, a 2, a 1 são chamados de coeficientes de P de x. Já o A0 chamamos de termo independente. Todos pertencem ao conjunto dos números complexos e n pertence ao conjunto dos números naturais. O coeficiente AN é também chamado de coeficiente dominante, pois acompanha o monômio de grau maior. Vamos ver alguns exemplos de polinômio. Então nós temos aí o primeiro polinômio, r de x, que é igual a menos x ao cubo mais ou menos 2x ao quadrado mais ou menos 7x. Podemos afirmar que o grau desse polinômio é 3. No próximo polinômio, s de x igual a x à quarta mais ou menos 12x ao cubo mais ou menos 3x ao quadrado mais ou menos 1. Este polinômio é um polinômio de grau 4. E no polinômio t de x igual 1 menos i vezes x ao cubo mais ou menos 2x menos 1, podemos afirmar que é um polinômio de terceiro grau. Entendido o que é polinômio, podemos então falar sobre a igualdade entre polinômios. Dados dois polinômios px e qx, esses dois serão ditos iguais se e somente se seus termos correspondentes possuírem os mesmos coeficientes e o mesmo grau, conforme vocês podem ver no quadro a seguir. Vamos ver um exemplo? Então sejam os polinômios p de x igual a 3x ao quadrado menos 3x mais 1 e q de x igual, entre parênteses, a mais 6 vezes x ao quadrado menos bx ao quadrado mais c. Determine os valores de a, b e c para que os polinômios p de x seja igual a q de x. Então, resolvendo, temos que para que p de x seja igual a q de x, eu terei que 3 é igual a mais 6, efetuando as operações, chego à conclusão de que a é igual a menos 3. E, por observação, chego à conclusão de que b vale 3 e que c vale 1. Você sabe como se faz para determinar o valor de um polinômio? Não? Dado um polinômio p de x, o valor numérico para que o polinômio seja o resultante da distribuição do valor atribuído de x, após o devido cálculo, indicamos
este polinômio, fazendo uma devida substituição de x pelo valor indicado. Vamos no exemplo a seguir. O valor numérico do polinômio p de x é igual a 3x² sobre 3 menos 4x mais 2, para x igual a 0. Então, para determinar o valor de x neste polinômio, eu irei considerar p de 0, onde 0 irá substituir x todas as vezes que ele aparecer no polinômio. Então, eu tenho que p de 0 é igual a 3 vezes 0 ao quadrado sobre 3, menos 4 vezes 0 mais 2. Logo, posso afirmar que p de 0 é igual a 0 menos 0 mais 2, que resultará em p de 0 igual a 2. Importante observar que, ao efetuarmos o cálculo do valor numérico de um polinômio qualquer, p de x, para um determinado valor de x, se x igual a 0, então p de 0 será o valor numérico representado pelo termo independente. Não perca o foco. Agora vamos falar sobre operações com polinômios. Então, falando sobre operações com polinômios, vamos pensar inicialmente na adição e subtração de polinômios. Tanto na adição quanto na subtração, só podemos efetuar as referidas operações com os termos semelhantes, ou seja, termos que possuem a mesma parte literal. Caso um polinômio tenha uma variável com um determinado grau e o outro polinômio, no qual venhamos operar, não possua variável neste mesmo grau, não faremos nada, apenas repetiremos a variável existente. Vejamos um exemplo. Seja o polinômio f de x igual a menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1, e g de x igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2. Então, vamos calcular inicialmente a soma entre os polinômios f de x e g de x. Observe que eu só poderei somar os polinômios com termos semelhantes. Os polinômios, os elementos dos polinômios que não forem semelhantes, eu irei repeti-los. Assim, posso concluir que a soma de f de x mais g de x é igual a menos 5x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 1. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos o polinômio g de x menos o polinômio f de x. Iremos proceder da mesma forma. Lembrando que os elementos serão subtraídos de acordo com a semelhança entre as partes literais. E o que não tiver partes literais iguais, eu irei repeti-los. Então eu chego à conclusão que g de x menos f de x resultará no polinômio 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 1. Agora vamos pensar na multiplicação de polinômios. Considere dois polinômios, que chamaremos aqui de r de x e s de x. O produto deles será obtido fazendo a propriedade distributiva dos termos do primeiro polinômio em relação aos termos do segundo polinômio. E ao gerarmos termos com partes literais iguais, eu irei somá-los ou subtraí-los dependendo do sinal de cada um dos polinômios. Vejamos um exemplo. Resolva a multiplicação entre os polinômios f de x menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x e h de x, que é igual a x ao quadrado menos x. Dessa forma, para resolver, irei aplicar a propriedade distributiva, ou seja, multiplicarei todos os termos do polinômio f de x pelo binômio h de x. E assim, concluo que o produto entre f de x e g de x irá gerar o seguinte polinômio. Menos 5 irá gerar o seguinte polinômio. Menos x elevado a 5 mais 5x elevado a 4 menos 6x elevado ao cubo mais 2x elevado ao quadrado. Pensando agora sobre a divisão de polinômios por um polinômio. Concluímos que, dados dois polinômios p de x e d de x, ao dividirmos p de x por d de x, que é diferente de zero, sendo d de x um monômio, devemos dividir cada parcela do polinômio pelo monômio. Vamos ver um exemplo.
Resolva a divisão entre os polinômios f de x igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado e h de x igual a x ao quadrado. Temos a seguinte solução. F de x dividido por h de x me dará menos x ao cubo mais 4x ao quadrado sobre x ao quadrado. Ao efetuarmos essa divisão, obtemos como solução menos x mais 4. Na divisão de um polinômio por um binômio, podemos utilizar alguns artifícios que tornam a operação muito mais simples. Dentre esses artifícios, temos o que chamamos de teorema do resto. Dado um polinômio p de x, ao dividirmos por x menos a, o resto da divisão será o valor numérico igual a p de x. Por exemplo, qual é o resto da divisão de f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1 por x mais 2? Eu irei substituir x por menos 2. Então terei que f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1 será calculado através do cálculo do valor numérico de f de menos 2, onde eu terei f de menos 2 igual a menos 2 elevado ao quadrado mais menos 2 mais 1. Resolvendo, chego à conclusão de que f de menos 2 é igual a 3. Um outro artifício também muito usado é o dispositivo de Briot-Ruffini. Um outro método existente de divisão de polinômios chama-se dispositivo de Briot-Ruffini. Ele nos permite efetuar com rapidez a divisão de um polinômio p de x por um outro polinômio do tipo x menos a. Vejamos um exemplo. Efetuar a divisão de f de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x mais 1 por h de x igual a x menos 1. Inicialmente, precisamos encontrar a raiz do divisor h de x e colocarmos ao lado dos coeficientes de maneira ordenada de f de x seguindo a potência decrescente de x, conforme vocês podem ver na figura. Calculando a raiz de h de x, temos que x menos 1 é igual a 0, x é igual a 1. Então, observando na tabela, temos que o número 1 isolado representa a raiz do polinômio. Os outros 4 números são os coeficientes do polinômio f de x. Para poder resolvermos, iremos descer o primeiro coeficiente, multiplicá-lo pela raiz de h e somar ao próximo coeficiente, o menos 4. Assim, o resultado obtido iremos colocar embaixo do menos 4 e assim sucessivamente. Observe no esquema indicado que os valores foram disponibilizados da forma acerca da qual foi dito anteriormente. Então agora, multiplicando o menos 3 pela raiz e somando com o menos 5, temos como resposta 2. Seguindo com a resolução, conforme mostra o esquema a seguir, multiplicando 2 pela raiz e somando a 1, temos 3 como resposta. Daí, concluímos que os valores 1, menos 3 e 2 são os coeficientes do novo polinômio, e o 3 é o resto da divisão. Sendo assim, temos como coeficiente x ao quadrado, menos 3x mais 2 e o resto igual a 3. Importante ressaltar que o resultado, o quociente, terá sempre um grau a menos em relação ao polinômio dado. Na álgebra e na aritmética, existem 3 teoremas que são os responsáveis pela sustentação de todos os cálculos matemáticos. São eles: teorema fundamental da aritmética, teorema fundamental da álgebra e o teorema fundamental do cálculo. Para prosseguimento do nosso estudo, iremos abordar o teorema fundamental da álgebra. Gauss foi o matemático que enunciou o teorema fundamental da álgebra. Ele constituiu um dos elementos centrais para o estudo de equações algébricas e diz que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Vamos falar agora sobre o teorema da decomposição. Seja um polinômio, p de x, onde o seu grau n seja n maior ou igual a 1. E esse polinômio seja expresso por p de x igual a de n vezes x elevado a n mais a de n menos 1 vezes x elevado a n
menos 1, mais A de 1, vezes x elevado a 1, mais A de 0, com um A de n diferente de 0. Com isso, podemos decompor o polinômio p de x em n fatores do primeiro grau na forma. Observe a forma apresentada. Nesta forma, podemos afirmar que R1, R2, R3, Rn são raízes de p de x e An, coeficiente dominante de p de x. É importante considerar as seguintes observações. Primeiro, cada um dos polinômios x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 vezes x menos Rn é um fator de p de x e p de x é divisível por cada um dos seus fatores e também pelos seus produtos. Vejamos um exemplo. O polinômio p de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0 tem coeficiente dominante unitário e suas raízes são 3, menos 2 e menos 1. Qual é o valor de a mais b mais c mais d? Bem, para resolver esse problema, é importante perceber que, como o coeficiente dominante foi fornecido, podemos usar o teorema da decomposição para escrevermos a função. Dessa forma, temos que p de x é igual a 1 vezes x menos 3 vezes x mais 2 vezes x mais 1. Efetuando as multiplicações, chegamos à conclusão de que p de x é igual a x ao quadrado menos x menos 6 vezes x mais 1. Determinando o produto, temos que p de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x ao quadrado menos x menos 6x menos 6. Somando os termos semelhantes, concluímos que p de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 7x menos 6. De acordo com o enunciado, teremos que somar os coeficientes. Assim teremos 1 menos 2 menos 7 menos 6 igual a menos 14. Vamos conhecer agora as relações de Girard. As relações de Girard relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação polinomial. Essas relações constituem importantes ferramentas no estudo de raízes de um polinômio de grau n maior ou igual a 2, quando conhecemos algumas informações sobre elas. Relações de Girard na equação do segundo grau. Seja a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, onde R1 e R2 sejam raízes dessa equação. Sendo assim, podemos escrever duas situações, a soma das raízes e o produto das raízes da seguinte forma. R1 mais R2 é igual a menos b sobre a. E R1 vezes R2 é igual a c sobre a. Observe que essas relações já foram vistas inicialmente no ensino fundamental, lá no 9º ano. Agora vamos ver a relação de Girard para equações do terceiro grau. Em uma equação do terceiro grau também podemos fazer uso da relação de Girard para determinar as suas raízes, sendo utilizado o mesmo princípio que foi utilizado na equação do segundo grau, com pequenas modificações. Obtemos a seguinte forma. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos b sobre a. R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R3 é igual a c sobre a. E R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos d sobre a. A primeira equação refere-se à soma das raízes, a segunda equação refere-se ao produto entre as raízes duas a duas e a terceira equação refere-se ao produto entre três raízes. Vamos ver uma aplicação prática. Determine a soma e o produto das raízes da equação x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 18x menos 12 igual a 0. Então, utilizando as relações de Girard, obtemos as seguintes condições. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos 8 sobre 1, que é igual a 1. R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R3 é igual a 19 sobre 1, que é igual a 19. E R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos 12 sobre 1, que é igual a menos 12. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha apreciado.
Faça agora um resumo dos principais tópicos aqui abordados. Um grande abraço e até a próxima aula.